Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aulinha da tia Dani. Ontem não teve aula porque foi feriado, né? E hoje vai ter aula. Hoje é terça-feira, dia de quê? De matemática. E na matemática de hoje, a gente vai estudar grosso e fino, tá? Então, o que a tia vai fazer? A tia trouxe vários objetos aqui pra gente comparar se é grosso ou se é fino. Então, estão preparados pra gente começar? Vamos começar então? Primeiro, a tia vai mostrar cada objeto separado e a tia vai explicar pra vocês se ele é grosso ou se é fino. Depois, a tia vai mostrar os objetos juntos e vocês vão ter que me dizer qual é o grosso e qual é o fino, tá? Então, vamos começar. Começando por essa lata aqui, ó. Essa lata é uma lata grossa. Olha como ela é grossa, ó. Grossa, entenderam? Lata grossa. Esse perfume aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. É grosso. Vendo? Grosso. Essa latinha aqui é fina. Olha só, fina. Esse controle aqui é grosso. Ó, grosso. Olha só pra ele é grosso. Próximo objeto, tá? Esse controle aqui, ó, ele é fino. Vejam só, ele é fino. Vou colocar os objetos tudo aqui, tá? Esse perfume é grosso. Ele é grosso. Perfume grosso. Esse remédio aqui, ele é grosso. Esse vidro aqui é grosso. Esse daqui, esse vidrinho aqui é fino. Vidrinho fino. Essa pomada é fina. Ó, fina. Esse pincel é grosso. E esse pincel é fino. E agora a gente vai comparar os objetos para ver qual é o grosso e qual é o fino. Como a tia já mostrou cada objeto separadamente, mostrando qual é o grosso e qual é o fino, agora é a vez de vocês dizer para mim qual é o objeto grosso e qual é o objeto fino, tá bom? Vamos lá, começando com as latas. Primeira lata, vou até me afastar aqui para vocês verem melhor. Primeira lata, segunda lata. A gente tá vendo duas latas. Eu quero que vocês me digam qual é a grossa e qual é a fina. Vamos lá? Qual é a lata fina? Qual é a lata fina? Essa ou essa? Acertou quem disse que é essa. Essa é a lata fina. Se essa é a lata fina, essa é a lata o quê? Grossa. Muito bem, essa é a lata grossa. Qual desses controles é o controle grosso? É esse ou é esse? Acertou quem disse que é esse. Esse é o controle grosso. Se esse é o controle grosso, qual é o fino? Esse é o fino. Olha só. Pronto. Agora, esse perfume e esse desodorante, qual é o fino? É esse perfume ou é esse desodorante? Qual dos dois é o grosso e qual é o fino? Qual é o grosso? Acertou quem disse que é esse daqui. Quem é o fino? Esse daqui. Muito bem.
próximo objeto. Esses dois objetos aqui, ó. Qual deles é o fino? Olhem bem. Qual desses é o fino? Esse ou esse? Acertou quem disse que era esse. Esse é o objeto fino. Se esse é o fino, esse é o quê? Qual é esse? O grosso. Esse é o fino e esse é o grosso. Agora vamos lá ver esses dois objetos aqui, ó. Tem esse e tem esse. Qual deles é o fino? Esse ou esse? Acertou quem disse que é esse. Esse objeto é mais fino que esse. Então, esse é o fino e esse é o quê? O grosso. Muito bem, esse é o grosso. Agora, esses dois objetos aqui, ó. Esse e esse. Qual é o objeto grosso? Esse ou esse? Qual é o pincel grosso? Esse, muito bem, esse. E se esse é o grosso, qual é que é o fino? Esse daqui, muito bem. Agora, a tia vai mostrar para vocês de novo os objetos separados para vocês me dizer se ele é grosso ou se ele é fino, tá? Vamos lá. Essa lata é grossa ou é fina? Grossa, muito bem. Essa pomada é grossa ou é fina? Fina, muito bem, muito bem. Essa lata é grossa ou é fina? Fina, isso mesmo. Esse vidro aqui é grosso ou é fino? Grosso. E esse daqui é grosso ou é fino? Fino, muito bem, é fino. E esse daqui é grosso ou é fino? Grosso, muito bem. Esse pincel aqui é grosso ou é fino? Grosso, isso mesmo, ele é grosso. E esse daqui é grosso ou fino? Fino, isso mesmo, vocês estão acertando tudo, parabéns. Esse perfume é grosso ou é fino? Grosso, muito bem, grosso. Esse controle é grosso ou é fino? Grosso. E esse aqui é grosso ou é fino? Fino, muito bem, ele é fino. E esse aqui é grosso ou é fino? Fino, muito, muito bem. Então, meus amores, na aula de hoje, o que foi que a gente viu? Nossa aula de hoje foi matemática. E nessa aula de matemática a gente viu o que hoje? Os conceitos de grosso e fino. O que a tia fez? A tia mostrou vários objetos grossos e finos para vocês separadamente. Depois a tia pegou esses objetos e comparou para ver qual era o grosso e qual era o fino, para ver se vocês já tinham aprendido, né? E depois a tia mostrou isso separadamente de novo, para ver se vocês tinham aprendido direitinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje, porque hoje a aula foi muito legal. A tia tava maior entidade de vocês, tá? Beijo, até a próxima. Tchau!